história. Então, gente, vocês estão pedindo muito tour na minha casa, querendo que eu mostre meu dia a dia, né, pra vocês. Então, eu teve alguns vídeos, sim, que eu mostrei na casa da minha irmã, o que eu tava fazendo e tal, mostrando pra vocês. Gente, eu não tô na minha casa, como eu venho falando pra vocês sempre, porque vocês estão fazendo muito comentários. Faça vídeo e tal. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu não tenho mãe, eu não tenho pai mais. Minha mãe faleceu há 2 anos. Tem 2 anos que minha mãe faleceu. E no dia que minha mãe faleceu, meu pai ele estava numa sala de cirurgia para fazer uma cirurgia de esôfago. Então minha mãe tinha câncer no intestino. Minha mãe era muito crente, sabe? O que levou minha mãe viver depois que descobriu, sem fazer químio, sem fazer rádio, sem tomar nenhuma medicação, além de tomar como é que diz, gente? O nome da medicação agora fugiu, depois eu falo pra vocês. Então, ela foi levando a vida dela, né? Uma hora tava boa, uma hora tava ruim. E assim vai, gente, porque se eu for falar é muito comprido, tá? Então, pra quem me conhece, quem conviveu comigo, com a minha história, sabe o sofrimento da minha mãe. Então, Deus recolheu minha mãe. E minha mãe era tudo pra mim. Eu quem tomava conta dela. Se eu trabalhasse, com o tempo eu tinha que sair do trabalho, porque ela não tinha condições de ficar só. Ou quando botava alguém para tomar conta dela, não era a mesma coisa de mim. Quando eu chegava sempre tinha uma reclamação. Então eu perdia muitos dias de trabalho, porque às vezes ela adoecia. E em casa só tinha eu e solteira, né? Aí chegou um determinado dia, determinada hora, minha mãe se foi. No dia que minha mãe se foi, meu pai estava na sala de cirurgia, que tinha descobrido que tinha câncer de esôfago. Meu pai estava na sala de cirurgia e recebi uma ligação, venha pra cá, pro hospital, que minha mãe já estava internada. Minha mãe se internou um dia antes do meu pai, e no outro dia ela se foi. Minha mãe pesava 23 quilos, comia bem, se alimentava bem, mas é assim, né, gente? Então, meu pai estava na sala de cirurgia, em outro hospital, para fazer a cirurgia de câncer de esôfago, e eu recebi a ligação que eu tinha que correr para o hospital, que minha mãe já estava indo embora. Então, assim, foi um baque muito grande. Então, meu pai correu tudo bem, ficou meu tio lá no hospital, né? Meu pai correu tudo bem, foi para UTI, porque tinha que ir para UTI, porque ele fez uma reconstrução de esôfago, né? Aquele esôfago que a gente tem quando nasce, teve que ser retirado e reconstruído o estômago, outro novo esôfago. Os médicos, foi aquela palavrinha foda com meu pai. Eu só quero agradecer aos médicos, à equipe, sabe? Que acompanhou meu pai. Então, foi aquele baque muito grande, meu pai na UTI, porque tinha que ficar realmente na UTI. Meu pai era para ficar 2 dias na UTI. E minha mãe, quando eu cheguei lá no hospital com poucas horas, minha mãe deu aquele último suspiro e se foi. E tinha mais uma etapa para enfrentar, que era meu pai.
que era meu pai, que a gente não podia contar, né? Porque tinha feito uma cirurgia delicada, não podia ter nenhum... Não podia contar. Então a gente tinha que entrar na UTI por 10 minutos, se eu não me engano, por 15 minutos entrava 2 pessoas nos horários da visita, e ele sempre perguntava pela minha mãe. E a gente não podia contar, dizia que ela estava bem. Aí, e nisso, a pressão dele sempre não regularizava, sempre era alta. Então, foi uma faixa de uns 10 ou mais, uns 15 dias mais ou menos, eu creio. Não me recordo muito bem, que ele ficou na UTI, ele passou muito mal. E a gente sempre escondendo, né, que minha mãe tinha falecido, que a gente não podia contar. Então foi uma etapa assim muito difícil para mim, para todos nós, principalmente para mim, que era eu que estava presente em tudo. Então depois quando meu pai foi pro quarto, desculpa gente, mas não tem como não se emocionar. Na verdade, eu não me conformo com isso, com essa perca. Então, passou o tempo, ele foi pro quarto, eu e meus irmãos se reuniu e contou a ele, foi uma grande tristeza, uma grande dor. Então veio mais uma etapa da minha vida, das nossas vidas, que era enfrentar a químio e a rádio. Então eu tava lá. Meu pai não fez a rádio porque não precisou. Ele tomou medicação, um remédio assim muito grande, ele tinha que tomar depois da químio, tomava aquele período de remédio e logo após tinha sessões de químio, né? Tomava não sei se era 20 dias, não me recordo. E eu sempre lá na químio com ele, meu pai não caiu o cabelo, né, devido à medicação. E meu pai foi curado do câncer. Fiz uma festinha, né, em comemoração. E meu pai, ele tinha uma dor muito grande nessa região do ombro, que fazia exame, nada, tomava remédio, nada. Meu pai, gente, pelo amor de Deus, quem toma Torcilax, não tome. Torcilax é um veneno, pra quem não sabe, quem toma muito, assim como meu pai, ele ataca os rins, né, vai atacando os órgãos e vai a óbito, né. Só que aí então meu pai só achava que melhorava com toda, gente, era tanto remédio, tramal, era tramal na veia, era tomar tramal, era tanto remédio mesmo que meu pai tinha que comprar, que a gente gastava muito com remédio com meu pai. E não tinha jeito para passar essa dor. Foi quando a gente encontrou um especialista para avaliar esse tal dessa dor que ele tinha constante no ombro, que dizia que era uma coisa, dizia que era outra. Foi operado com o Dr. Adonai. Foi uma cirurgia de sucesso, foi a laser. Mas meu pai, ele não parava essa dor. Então, aí voltava pro médico, o Dr. Adonai, e ele continuou com dor, e o Dr. Adonai passava raio-x, não dava nada. E, enfim, era essa dor, era noites e noites acordada. Eu já não tinha mais paciência, eu já não dormia, porque era muita dor que ele sentia, eu já tava perdendo a paciência, porque, gente, eu não aguentava ver alguém gritando de dor e sem poder fazer nada. E muitas vezes também, desculpa, quando ele operou, né, ele se engasgava assim direto também, ele se engasgava. E eu via meu pai morrendo na minha frente sem eu poder fazer nada com a comida entalada, porque não tinha espaço.
para a comida descer. Aí tinha que fazer uma dilatação a cada 20 dias e era dinheiro. Aí o plano de, quando demorava, aí tinha o plano de saúde, graças a Deus meu pai tinha um plano de saúde. Aí levava um tempinho pro plano de saúde liberar, e nesse tempo já tinha que pagar para poder fazer uma dilatação, para ele comer até o dia do convênio liberar, para poder fazer com balão, para ter mais. Ó, gente, o sofrimento, sabe? Aí eu era noiva, tava com tudo pronto do casamento também, tava tudo pronto do casamento, com 2 meses. Aí sim, gente, diante dessa dor do meu pai teve que fazer uma tomografia, uma ressonância, para saber como tava, porque ele tinha que fazer 6 meses, né, ressonância, por causa do câncer. E no dia desse exame meu pai passou muito mal, passou tipo um derrame. E hoje a gente não entende porque meu pai se foi com 8 meses depois da minha mãe, assim, foi muito rápido, muito rápido. Meu pai se foi assim do nada, sabe? E hoje assim, muitas coisas aconteceram na minha vida. Meu noivado, meu casamento acabou com 2 meses que meu pai faleceu. Foi um baque um atrás do outro na minha vida. Eu sofri muito com esse término, porque eu amava muito meu noivo. Pra mim ele era tudo. Era tudo. Pra mim era a única pessoa que eu tinha. Mas ele terminou, eu sofri muito. Gente, eu sofro até hoje, sabe? Eu sofro até hoje, mas a gente tem que bola pra frente. O pior da minha vida eu perdi, que foram meus pais. Então, eu não tô na minha casa, eu fui morar. Aconteceu outras coisas que não quero contar agora, que machuca muito. Eu tive que sair da minha casa, dos meus pais, tive que desfazer de tudo e sair porque eu não tinha condições psicológicas de morar lá na casa. Aí eu fui alugar apartamento com umas meninas estudantes, morei lá por alguns meses, lá porque eu ia casar, né? Então eu desfiz de tudo da minha casa. Enfim, gente, eu tava passando por muitas necessidades em relação a tudo que você imaginar. Sem meu pai, sem minha mãe, um casamento foi desfeito. Em relação a financeiramente, eu não tinha dinheiro, não tinha como me sustentar. Aluguei minha casa, vivia com pouco dinheiro para pagar aquele apartamento, que era um quarto, né? Era dividido em 5 meninas. Então, eu resolvi vir para a cidade própria, onde tinha família e tal. E aluguei uma casinha aqui com o valor que eu pagava no apartamento, no quarto lá. Aí montei minha casa, eu ganhei fogão, eu ganhei mesa. Eu tinha minha sala, porque eu guardei minha sala lá na casa que a gente ia morar. No meu noivo, eu guardei minha sala, algumas coisas da minha mãe e tal. Aí quando eu cheguei aqui, eu aluguei a casa, eu tinha minha sala, aí eu tinha tudo de uma casa, né? Tudo de uma casa. Então eu tinha uma casa montada. Aí foi quando eu vi, aí não consegui emprego. Foi quando eu resolvi ir embora, morar em Santa Catarina. Aí eu achei que tudo ia mudar, que tudo ia ser diferente. Todas aquelas coisas que aconteceu ia ser diferente, né? Mas aí sim, aí eu vendi tudo que eu tinha, minha casinha rosa, minha casinha de boneca linda.
Aí vendi assim tudo. Eu vendi também muita coisa rosa, minha também. Muito, me arrependo tanto de ter vendido algumas coisinhas tão fofas que eu tinha rosa. Mas eu tinha que ter dinheiro para viajar para Santa Catarina. Aí eu vendi tudo. Tudo que eu tinha eu vendi roupa, eu vendi tudo, tudo que você imaginasse. Eu vendi e fui embora para tentar uma vida melhor, né? Só que quando eu cheguei lá, gente, com 7 dias eu já estava trabalhando experiência, né? No supermercado. E não deu certo. Eu adoeci, eu não estava aguentando ficar em pé. Muito frio, muito frio mesmo. Eu não aguentava ficar em pé de forma alguma. Passei praticamente um mês de cama, era hospital, era remédio, era médico e era posto e era muita medicação. Foi quando eu resolvi, gente, vir embora. Eu tive que, a minha irmã vai ter que vir embora, vai ter que vir embora. Eu tentei, assim, eu não queria vir porque lá eu tava ganhando dinheiro e lá eu tava pretendendo morar só, né? Porque eu dividia lá. Aí eu vim morar aqui na casa da minha irmã, esperando tentar arrumar um emprego, esperando voltar até minha casa. Então, às vezes eu me arrependo de ter vendido tudo e ter ido embora, sabe? Mas eu tentei ter uma vida melhor. E assim, gente, é muito difícil você passar a ter tudo, não lhe faltar nada. E hoje você não tem nada, nada. É melhor você não ter nada e você passar a ter tudo do que você ter tudo e passar a não ter nada. Então, mas eu sou feliz, sabe? Eu agradeço a Deus por tudo que Deus faz comigo. Pelos livramentos que Deus faz na minha vida. Por tudo. E, gente, eu vou terminar por aqui. Desculpa, gente. Mas um dia eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês na minha casa do que eu vou construir, os meus sonhos realizados. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.